graça, paz, saúde, longanimidade, alegria, né? Que Deus nos conceda todas essas coisas. Para quem eu não vi esse ano ainda e não cumprimentei, feliz 2024, né? Que Deus possa abençoar a cada um de nós, né? Com tudo aquilo que provém do coração dele, que a gente sabe que é sempre o melhor. Bom, compartilhar com vocês é sempre uma alegria e um desafio também, porque a pequenez, às vezes, do coração da gente fica cheio, né? E a gente fica transbordando e quer repartir mesmo, né? E acho que essas experiências do imersão, elas são esperadas, então a gente conta com a graça aí do Divino Espírito Santo, que ele nos auxilie em repartir, né? Um pouco daquilo que ele tem, pelo menos, falado comigo, né? Algo que eu venho pensando já há algum tempinho e meditando também. Falei para o Carlos, talvez não tenha um tema propriamente dito, mas se fôssemos escrever, talvez seria, né, por que nos santificamos e para que nos santificamos, né? Então, a gente sabe que toda religião, né, acho que toda prática religiosa, independente de qual seja a religião, a gente vai encontrar esse elemento lá nas práticas religiosas, né, o da santificação, o da purificação, o da separação, né, e sempre com o desejo de alcançar um favor da divindade, de alcançar um merecimento, alguma coisa, né, que traga proteção, que traga saúde, que traga sucesso, que livre do inimigo, né? Acho que toda religião, nós vamos encontrar esse elemento, né, da separação, da santificação e da purificação, né? Entre outros, lógico, né? Mas a nossa vontade aqui nessa tarde é tentar, assim, vislumbrar algumas coisas além daquilo que o nosso dia a dia, como cristãos, a forma que nós somos, talvez, ensinados, evangelizados, ou a forma que nós lemos, muitas vezes, a palavra de Deus, nós ficamos, talvez, presos a alguma coisa também, nesse sentido egoísta, né, de que eu tenho que me santificar para receber uma estrelinha de Deus, para ganhar um selinho, e esse selinho eu vou juntando, e um dia eu vou trocar tudo isso por um grande prêmio, né, que é estar com Deus lá no céu, e é mais ou menos assim que a cristandade, vamos chamar, caminha. Mas, quando nós, né, imaginamos isso, como cristãos, nós podemos, normalmente, nos apoiarmos em dois versos, né? O de Pedro, quando Pedro disse, olha, sede santos, ele vai lembrar Isaías, né? Ele, ó, sede santos, porque o vosso Deus, o vosso Pai é santo. Então, sede santos. E também nós vamos lembrar de Hebreus, que vai dizer assim, olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí eu fiquei pensando assim, bom, Deus é santo, mas ele não é santo no sentido de que nós temos que ser santos. Deus é santo por natureza, ele é puro, e por não ter comunhão com o pecado, por não ter nenhum vínculo com o pecado, é que ele é santo, é que ele é puro. E nós somos o contrário, né? Por nós sermos pecadores, é que nós precisamos alcançar a santidade, sermos santos também, e sermos separados para Deus. Então, Deus não está separado de ninguém, muito pelo contrário, né? Deus, por não ter comunhão com o pecado, foi que ele providenciou para o homem, né, uma forma, não foi uma fórmula, né, foi uma forma de aniquilar o pecado e trazer novamente a humanidade para a comunhão com ele. Então, Deus, ele providenciou uma solução para o pecado. O pecado já foi solucionado. E eu comecei a meditar nisso esses dias, né? Falei, olha, às vezes nós estamos assim, lembramos de Paulo, lógico, que vai dizer, olha, nós precisamos resistir o pecado, resistir até o sangue o pecado, né? Porque o pecado ele está afeto à natureza humana, mas Deus já deu uma solução para o pecado. Ele enviou o cordeiro dele que tira, né, e que tirou, nós podemos dizer, o pecado do mundo. Deus já encontrou a solução para o pecado. Então, nós não precisamos, né, ficarmos, né, na ideia de que a santificação da nossa vida,
lógico, nós precisamos ter, ela não é para alcançarmos um prêmio ou para alcançarmos a aceitação de Deus. Deus já aceitou a humanidade, ele já resolveu o problema da humanidade ao enviar o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, a pergunta, né, que fica, né, que fica latente no meu coração, então tá, Senhor, o Senhor já resolveu o maior problema que eu tinha, que era não poder ter comunhão contigo por causa do pecado. Isso nos afastou, isso nos deixou longe de ti, o Senhor trouxe uma solução para nós, e é por isso que nós temos que entender o sacrifício salvífico de Jesus, né, a expiação dos nossos pecados, resolvendo esse problema, né, de liberar o novamente ao coração do Pai, mas também não podemos imaginar que a nossa santificação tem que girar apenas em torno disso. Por quê? Senão nós vamos apenas fazer algo como talvez milhares de religiões fazem, né? Vou me sacrificar, vou me santificar, vou me purificar para poder ter um favor, um acesso a Deus. E pensando nisso, né, a pergunta que eu fazia é assim, tá bom, mas então nós nos santificamos para quê? Se o Senhor já resolveu o meu maior problema, e por que eu tenho que me santificar então? Eu tenho que me santificar porque eu preciso expandir o reino de Deus sobre a face da terra. E isso muda a nossa maneira de ver santidade e de ver santificação. Então, resistir ao pecado é praticar as obras do reino. Porque o pecado já foi vencido pelo Cristo Cordeiro que nos salvou. Então, quando eu pratico as obras do reino, eu estou me santificando, eu estou me separando para o Deus que me salvou. Então, essa santificação, essa santidade, ela exige prática na nossa vida. A Cleide pincelou algumas coisinhas sobre prática também hoje, né? Honrarmos aquilo que ele nos ensinou. Nós precisamos praticar as obras do reino para nós sermos santos, como o Pai é santo. Nós precisamos fazer avançar o reino sobre a face da terra. Nós não podemos nos esquecer de um detalhe, gente, que Deus, né, na sua grande misericórdia, ele diz que ele nos transportou do reino das trevas. Veja que o verbo é transportou, ele já fez isso, ele nos libertou de lá. E nos levou para o reino de luz do Filho do seu amor. Então Deus não fará isso conosco. Deus já fez isso conosco. Deus já nos levou, né, para o reino do Filho do seu amor. E quando nós olhamos para Jesus, o que ele fez na terra, estando aqui, e que agora nós, como os filhos de Deus, chamados também para isso, devemos fazer, nós vamos aprender com ele aquilo que ele nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Cuidar das viúvas e dos órfãos, favorecer o pobre a qualquer tempo e a qualquer instante. Isso é santidade, isso é santificação. É fazer as obras do reino e reino, no reino para o qual eu fui transportado. Então nós precisamos, de alguma forma, irmãos, tirarmos da nossa mente que a santidade ela é um passaporte para ir para o céu. Que santificação é um jeito mais fácil de chegar a Deus do céu. E aí eu acabo, muitas vezes, olhando para o mundo que jaz em trevas, que está lá. O reino das trevas continua lá. Os que aceitaram Jesus foram transportados para o outro reino. Então eu não posso olhar para o reino das trevas com um olhar de condenação. Eu não posso aceitar no meu coração que as pessoas que não aceitaram Jesus, que se lasque, eu já aceitei e estou vivendo a minha santificação porque eu vou para o céu e você vai ficar aí lascado no mundo.
Ao nós imaginarmos essas coisas, eu não posso ver na minha santidade uma forma de juízo. Eu não fui chamado para julgar o mundo. Eu fui chamado para amar o mundo. Deus amou o mundo. Eu fui chamado para amar o mundo e praticar as obras do Rei que me salvou. Então, santidade, né? Para mim, nesses dias, o que eu tenho visto, a visão que eu tenho tido e tentado fixar no meu coração, que ela parte de praticar as obras que ele nos ensinou. Eu não posso imaginar que eu vou ser um instrumento de julgamento para o mundo porque eu sou santo. Muito pelo contrário. Ao exemplo de Jonas, nós vamos nos lembrar. Muito bem. Jonas vai lá, avisa Nínive. Olha, por causa da malícia de Nínive, eu vou acabar com ela. Jonas, né, quis desobedecer, não desobedeceu, não quis ir e tal, mas quando ele vai lá e prega e fala com Nínive, o que acontece com Nínive? Se arrepende. E o arrependimento de Nínive mexe com o coração de Deus, e Deus se arrepende do mal que ele ia fazer. Eu penso que nesses dias, a nossa santidade, a nossa santificação tem que ser em favor daqueles que não conhecem o Senhor ainda. Que Deus nos dê essa graça. Amém.